Acordei naquela manhã com uma sensação estranha, como se o mundo ao meu redor estivesse prestes a mudar. Era um dia comum, mas havia algo no ar que me deixava inquieto. Enquanto o sol começava a iluminar as ruas da minha cidade, pude notar a agitação das pessoas, a pressa nos rostos e o sussurro de conversas apressadas que falavam sobre sinais, presságios e o fim dos tempos. Desde pequeno, sempre ouvi histórias sobre o Apocalipse, mas nunca pensei que veria um dia em que essas histórias se tornariam tão palpáveis. A cada dia, as notícias pareciam se intensificar. Guerras, desastres naturais e divisões sociais crescentes tomavam conta dos noticiários. O que antes eram apenas histórias contadas na Bíblia, agora se tornavam parte do cotidiano. Eu me peguei refletindo sobre a mensagem de João, aquele homem que teve visões de um futuro aterrador, e me perguntei: o Apocalipse está próximo? Essa dúvida se transformou em um dilema que me consumia. Deveria eu me preparar para o que vem a seguir ou viver a vida como se nada estivesse acontecendo? A configuração da minha vida, que sempre foi tranquila, começou a se desmoronar sob o peso dessas inquietações. Eu trabalhava em uma livraria, cercado por histórias de esperança e redenção, mas, ao mesmo tempo, sentia uma conexão crescente com os temas sombrios das profecias. As palavras de Jesus sobre vigilância e preparação ecoavam em minha mente, e eu me perguntava se estava, de fato, atento aos sinais. O dilema central que enfrentei tornou-se claro. Como eu poderia discernir entre a verdade e o medo? Como poderia encontrar paz em meio ao caos? Essa busca por respostas se tornou uma jornada interna e externa. Eu sabia que precisava confrontar meus medos e entender o que tudo isso significava, não apenas para mim, mas para a humanidade. Em meio a essa turbulência, o que se desenhava era mais do que uma simples história sobre o fim. Era uma reflexão sobre fé, esperança e a busca por um propósito em tempos de incerteza. E assim, com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas, decidi que era hora de explorar os sinais que estavam diante de mim. O dia passou lentamente, mas minha mente estava em um turbilhão. As conversas na livraria eram sobre os livros mais recentes, mas eu não conseguia me concentrar. Enquanto arrumava as prateleiras, as palavras de um cliente ecoavam em minha cabeça. Estamos vivendo os últimos dias. Você não sente isso? A ideia me deixava inquieto. O que significava realmente viver em um tempo como esse? No final do expediente, decidi sair para uma caminhada. O céu estava claro, mas havia uma nuvem de tensão pairando sobre a cidade. As pessoas andavam apressadas, como se o tempo estivesse escasso. Ao passar por um parque, vi uma mulher sentada em um banco, segurando um cartaz que dizia: "Acordem! Os sinais estão por toda parte." Seus olhos estavam cheios de fervor, uma chama que parecia queimar dentro dela. Abordei-a, atraído pela intensidade de sua crença. "Oi, eu. Vi o que você escreveu." Comecei, hesitante. "O que você acha que está acontecendo?" Ela olhou para mim e um sorriso triste se formou em seu rosto. "O mundo está em desordem. As profecias estão se cumprindo. Precisamos nos preparar, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Você acredita que há algo mais além do que vemos?" Senti um frio na barriga com sua pergunta. Não sabia se acreditava ou não, mas o que quer que estivesse acontecendo realmente me afetava. "Eu não sei. Às vezes, sinto que estou perdendo o controle. Como posso me preparar para algo que não consigo entender?" Ela inclinou-se para a frente, sua voz baixa e intensa. "Você já parou para refletir sobre o que realmente importa na sua vida? O que você faria se soubesse que seus dias estão contados?" Suas palavras reverberaram em meu coração. O que realmente importava para mim? O que eu estaria disposto a mudar? A mulher, percebendo o meu silêncio, continuou: "Olha ao seu redor.
As pessoas estão tão ocupadas com suas rotinas. Mas e se tudo isso acabar? A busca por significado é o que nos mantém vivos. A conversa me deixou pensativo. A mulher se despediu, mas suas palavras permaneceram. Enquanto caminhava de volta para casa, as ruas estavam mais movimentadas do que o normal. A atmosfera estava carregada, como se algo estivesse prestes a acontecer. Nos dias seguintes, a sensação de iminência só aumentava. O noticiário estava repleto de catástrofes e uma onda de protestos começava a se espalhar pela cidade. Um amigo de infância, Lucas, que sempre foi um cético em relação a esses assuntos, me procurou. Ele parecia preocupado, um estado que nunca havia visto nele. "Você viu as notícias?" perguntou, seu tom de voz carregado de urgência. "As pessoas estão falando sobre isso como se fosse real." "Sim, eu sinto isso também. É como se algo estivesse mudando, mas não sei o que é", respondi, tentando esconder minha própria incerteza. "Precisamos nos unir. Não podemos ignorar os sinais. Vamos nos reunir com outras pessoas, discutir, preparar. Não posso fazer isso sozinho." A ideia de me juntar a um grupo me deixou nervoso. Eu sempre fui alguém que preferia ficar à margem das multidões, mas a urgência na voz de Lucas me convenceu. No entanto, uma parte de mim hesitava. E se tudo isso fosse apenas uma histeria coletiva? Naquela noite, sonhei com um céu em chamas e rostos familiares se transformando em sombras. Acordei ofegante, a sensação de pânico me envolvendo novamente. Decidi que precisava de clareza, algo que me ajudasse a enfrentar o que estava por vir. No dia seguinte, fui a uma pequena igreja que sempre passava, mas nunca entrava. A atmosfera era calma, um contraste gritante com o caos do mundo exterior. Sentei-me em um dos bancos, observando as velas acesas. O cheiro de cera e incenso preenchia o ar, criando uma sensação de paz momentânea. Um homem mais velho, de barba branca e olhar sereno, se aproximou. "Você está buscando respostas", disse ele, como se pudesse ler meus pensamentos. "Eu não sei mais o que pensar. O mundo parece estar desmoronando, e eu sinto que estou perdido." Ele sorriu gentilmente. "O medo é compreensível, mas é na escuridão que a luz brilha mais intensamente. Não permita que a incerteza paralise sua fé. Às vezes, as respostas que buscamos estão dentro de nós, não fora." As palavras dele ressoaram em minha mente enquanto deixava a igreja. A ideia de buscar respostas dentro de mim parecia um desafio, mas seria esse o caminho a seguir? A tensão na cidade continuava a aumentar, e eu percebia que o dilema que enfrentava era parte de algo maior, um chamado para despertar e encontrar meu lugar em uma história que estava se desenrolando diante dos meus olhos. Com o coração pesado, mas a mente mais clara, eu sabia que a jornada apenas começava. O que quer que estivesse por vir, eu precisava estar preparado. Nos dias que se seguiram àquela conversa na igreja, a cidade parecia uma panela de pressão prestes a explodir. O clima de tensão se intensificava a cada protesto, a cada notícia alarmante. As pessoas estavam nervosas, inquietas, e eu não era a exceção. O que antes eram pequenos sinais de algo maior, agora se transformava em um grito que não podia mais ser ignorado. Sentado em minha mesa de trabalho na livraria, as palavras se embaralhavam na minha mente. A conversa com Lucas e a mulher do cartaz não me deixavam em paz. Um dilema se formava em meu interior. Deveria eu me juntar a esse movimento crescente ou continuar a viver na minha bolha de segurança? O medo do desconhecido e o desejo por mudança lutavam entre si, criando um conflito que me consumia. Um dia, enquanto arrumava os livros, um grupo de pessoas entrou na loja. Eram jovens, com olhares determinados, carregando cartazes e bandeiras. O líder do grupo, um rapaz de cabelos desgrenhados e voz firme, começou a falar sobre a necessidade de agir. Ele falava sobre a urgência de se unir, de despertar as pessoas
para a realidade que estavam ignorando. Minha intuição me dizia que eu deveria ouvir, mas uma parte de mim se sentia avassalada pela incerteza. O que está acontecendo não é apenas uma questão política, ele dizia, gesticulando com veemência. É uma questão de sobrevivência. Se não nos unirmos agora, podemos perder tudo. As palavras dele tocaram uma corda sensível dentro de mim. Naquele momento, percebi que estava em um ponto de inflexão. Eu podia me deixar levar pela correnteza do medo, ou podia nadar contra a maré e buscar um propósito. Mas o que significaria isso para mim? A vida que conhecia estava desmoronando, e eu precisava decidir rapidamente. Ao final do dia, voltei para casa com uma sensação de inquietação. O clima fora de controle, as sirenes da polícia ecoando ao longe, a cidade se tornara um campo de batalha. O que eu deveria fazer? Me juntar a Lucas e aos outros, ou permanecer à margem, esperando que a tempestade passasse? A dúvida me atormentava. Naquela noite, o sonho voltou. O céu em chamas, rostos que eu conhecia se transformando em sombras. A sensação de desespero e impotência me envolvia como uma nuvem escura. Quando acordei, o pânico havia se instalado, e eu sabia que precisava agir. As palavras do homem da igreja ecoavam em minha mente. As respostas que buscamos estão dentro de nós. No dia seguinte, fui até o ponto de encontro marcado por Lucas. A praça estava cheia de pessoas, muitas delas com expressões de determinação, mas também de medo. O coração batia forte no peito. Ao ver Lucas, um misto de alívio e apreensão tomou conta de mim. Ele estava lá, cercado por um grupo de amigos, todos ansiosos e preocupados. "Você veio!" exclamou, seu rosto iluminando-se com um sorriso. "Precisamos de você. Estamos organizando uma marcha para conscientizar as pessoas." A ideia de uma marcha parecia tão grandiosa quanto aterrorizante. Milhares de pessoas nas ruas, gritando, exigindo mudanças, desafiando o status quo. Mas, e se as coisas saíssem do controle? E se houvesse violência? Eu podia sentir o peso das incertezas me esmagando, mas, ao mesmo tempo, havia um chamado dentro de mim que não podia ignorar. A necessidade de agir, de fazer parte de algo maior, se tornava cada vez mais forte. Conforme a marcha se aproximava, a cidade estava mais elétrica do que nunca. O clima estava pesado, como se a própria terra estivesse antecipando algo. As pessoas estavam se reunindo e a energia era palpável. A cada grito de protesto, meu coração acelerava e uma parte de mim se sentia viva, finalmente parte de algo significativo. Mas conforme a marcha começava, a tensão aumentava. A polícia estava presente e alguns indivíduos provocadores começaram a gritar, incitando a multidão. Eu podia sentir o medo crescendo ao meu redor. As vozes que antes eram unidas agora se tornavam estrondosas e a linha entre protesto pacífico e tumulto começava a se desvanecer. Lucas segurava meu braço, sua expressão determinada, mas eu podia ver a preocupação em seus olhos. "Precisamos manter a calma!" ele gritou, tentando controlar a situação. Mas a atmosfera estava mudando rapidamente, e o que começou como um movimento de esperança estava se transformando em um campo de batalha. Eu sentia um conflito interno se intensificando. O que eu realmente queria? Lutar ao lado dos que desejavam mudança ou recuar e me proteger do caos? A resposta parecia cada vez mais distante, enquanto a multidão se tornava uma massa amorfa e agitada. E foi nesse momento, entre a confusão e a certeza do que estava por vir, que percebi que a jornada que havia começado não era apenas sobre o mundo lá fora, mas também sobre a batalha interna que estava travando. O que quer que acontecesse, eu precisava encontrar meu lugar não só na marcha, mas dentro de mim mesmo. E assim, a verdadeira tempestade estava apenas começando. A marcha havia se tornado um turbilhão de emoções, um verdadeiro campo de batalha entre esperança e desespero.
Eu sentia o calor da multidão ao meu redor, uma massa pulsante de seres humanos que compartilhavam o mesmo desejo de mudança, mas também o mesmo medo do que poderia surgir. O som das vozes se misturava a gritos e buzinas, e em meio à confusão, tive a impressão de que a cidade inteira estava prestes a explodir. Lucas ainda segurava meu braço, sua expressão determinada, mas eu podia ver o nervosismo em seus olhos. Ele olhou para mim, e naquele momento, tudo o que eu podia sentir eram as batidas aceleradas do meu coração e a pressão crescente em meu peito. O que eu queria fazer? Lutar ao lado dele e dos outros ou recuar e me proteger? A dúvida me consumia, mas havia algo maior que me empurrava para frente. Foi então que ouvi um estrondo. Um grupo de manifestantes havia começado a se desviar da marcha, provocando a polícia. O caos se instalou rapidamente. Gritos de ordem e protesto se misturaram em uma cacofonia que parecia ensurdecedora. Meu corpo reagiu com instinto. Eu não podia ficar ali, paralisado. "Vamos!" gritei para Lucas, puxando-o em direção à frente da marcha. Ele hesitou, mas logo se deixou levar pela minha determinação. Precisávamos encontrar uma maneira de acalmar as coisas, de trazer a esperança de volta àquele momento. À nossa frente, alguns jovens estavam se aglomerando, gritando contra a polícia, que por sua vez se preparava para avançar. O ar estava carregado de tensão, e eu podia sentir a adrenalina correndo em minhas veias. Aquilo não era apenas uma marcha, era uma batalha por algo em que todos acreditavam. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que se a violência explodisse, tudo o que havíamos construído poderia ruir em um instante. Conforme nos aproximávamos, vi uma jovem caída, visivelmente machucada, cercada por alguns manifestantes que tentavam ajudá-la. O pânico se espalhou e a multidão começava a se dispersar. Mas nós não podíamos deixar aquilo acontecer. Era hora de agir. E, de repente, a decisão se tornou clara. Eu não estava aqui apenas por mim, mas pelos outros, por aqueles cujas vozes eram abafadas pelo medo. "Precisamos ajudar!" gritei para Lucas, que concordou com um movimento resoluto de cabeça. Juntos, corremos até a jovem, e ao chegar perto, percebi que a situação estava mais grave do que eu imaginava. O olhar dela era de desespero, e o pânico na multidão começava a se transformar em uma onda de violência. O líder do grupo estava lá, tentando controlar a situação, mas sua voz estava sendo engolida pelo clamor crescente. Ouvindo os gritos e as ameaças, meu coração acelerou. Precisávamos restaurar a calma. Lembrei-me das palavras do rapaz na livraria sobre a necessidade de união. "Pessoal!" gritei, usando toda a força que eu tinha. "Vamos nos unir. Precisamos ajudar quem precisa, mas não podemos deixar a situação sair do controle." Para minha surpresa, algumas pessoas começaram a me ouvir. Olhares se voltaram para mim e vi a determinação refletida nos rostos de outros manifestantes. A ideia de que podíamos ser a mudança que tanto desejávamos começou a se espalhar. Lucas estava ao meu lado e a energia positiva começou a voltar. "Vamos formar uma corrente!" ele sugeriu, e rapidamente as pessoas começaram a se unir, formando uma linha humana para proteger a jovem e afastá-la da confusão. O poder da solidariedade estava começando a prevalecer. Enquanto a corrente se formava, a tensão na atmosfera mudou. As vozes que antes eram de confronto agora se transformaram em gritos de apoio e solidariedade. O tumulto começou a acalmar, e a polícia, percebendo a mudança, hesitou. A energia coletiva estava começando a fazer a diferença. Eu sentia lágrimas escorrendo pelo meu rosto, não de medo, mas de emoção. A luta não era apenas contra a opressão externa, mas também contra nossos próprios medos internos. O que nós pudemos criar juntos era mais forte do que qualquer força que tentasse nos dividir. E naquele momento, ao olhar para os rostos ao meu redor, percebi que havia encontrado meu lugar.
Não era apenas sobre ser parte da marcha, mas sobre ser parte de algo maior. Eu finalmente havia tomado a decisão. Não havia mais espaço para dúvida. A mudança começava dentro de mim, e eu estava disposto a lutar por isso. A marcha continuou, mas agora com um novo propósito. Eu estava pronto para enfrentar o que viesse, não apenas por mim, mas por todos nós. O que antes parecia uma tempestade, agora se transformava em um caminho de esperança e determinação. A jornada estava apenas começando, e eu estava pronto para seguir adiante. Enquanto a marcha prosseguia, a atmosfera de esperança e solidariedade que havia se estabelecido parecia, por um momento, capaz de desafiar qualquer adversidade. No entanto, a realidade externa não tardou a se fazer presente, e logo percebi que o que estávamos enfrentando não era apenas uma luta por mudança, mas também um teste de fé e resiliência. Após o tumulto inicial, a multidão foi tomada por uma sensação de triunfo. Contudo, essa euforia rapidamente se transformou em apreensão quando a polícia começou a se reorganizar. O confronto que antes parecia distante, agora se tornava iminente, e a incerteza pairava no ar como uma nuvem pesada. Eu sabia que as decisões que tomássemos agora teriam consequências. Lembro-me de olhar para Lucas, que estava ao meu lado, e perceber o mesmo medo refletido em seus olhos. O que havíamos feito até então parecia ter trazido união, mas e se tudo isso se transformasse em uma catástrofe? A resposta para essa pergunta tornou-se clara quando, em meio à tensão crescente, um manifestante, tomado pela raiva e pela adrenalina, começou a provocar a polícia novamente. As vozes de apoio foram rapidamente substituídas por gritos de desespero à medida que a situação se tornava explosiva. Nesse momento, uma parte de mim desejou recuar, mas não havia mais como voltar atrás. O que vivenciamos juntos era maior do que nossas individualidades. Era um chamado à ação que não poderia ser ignorado. Notei que a jovem que havíamos ajudado se levantava, e seu olhar de gratidão me deu um pouco de coragem. Era como se, de alguma forma, estivéssemos sendo guiados por uma força maior. Mas o caos se instalou novamente. A polícia avançou e a multidão se dispersou em pânico. Eu gritei para que todos se unissem, mas minha voz era abafada pelo som dos confrontos. A visão de pessoas se machucando, de sonhos sendo desfeitos em um instante, me atingiu como uma flecha. Era a consequência de nossas ações, um reflexo do que havia se acumulado ao longo do tempo. Em meio ao tumulto, lembrei-me das palavras que ouvira em um sermão. A justiça divina se manifesta nas ações do coração. Aquela frase ecoou em minha mente enquanto eu via a confusão se desenrolar. Cada um de nós era responsável por nossas escolhas, e a escolha de agir com amor e solidariedade poderia trazer redenção, mas também poderia resultar em punição se optássemos pela raiva e pelo conflito. Após o pandemônium, enquanto a poeira assentava, pude ver as consequências de nossos atos. Alguns foram detidos, outros feridos, e a esperança que antes brilhava agora parecia opaca. Mas em meio à dor e ao desespero, uma nova consciência surgia. Aqueles que estavam dispostos a se unir, a curar e a reconstruir, encontraram um propósito maior. E assim, a marcha se transformou em um símbolo de resistência, mas também de aprendizado. Refletindo sobre tudo o que havia acontecido, percebi que a verdadeira mudança começa dentro de cada indivíduo. A luta externa é apenas um reflexo dos conflitos internos que enfrentamos. A misericórdia divina se revela quando escolhemos agir com compaixão, mesmo em tempos de crise. O que aprendi é que nossas ações têm o poder de moldar não apenas nosso destino, mas também o futuro da comunidade. E assim, ao olhar para aqueles que estavam ao meu redor, vi não apenas uma multidão, mas uma família. A marcha não acabou, mas se transformou em um novo começo. O futuro era incerto, e as advertências para o que poderia vir eram claras. Mas havia um sentimento de que,
Independentemente dos desafios, se permanecêssemos unidos em amor, poderíamos enfrentar qualquer tempestade e redimir nossas almas. A mudança que tanto desejamos não é apenas uma luta externa, mas uma jornada interna por justiça, paz e, acima de tudo, misericórdia.